Sejam bem-vindos de volta ao Satin Autoconhecer. É isso aí. Preparados para mais um mergulho profundo. Hoje a gente vai se aventurar no Viver a Catástrofe Total, Hum, do Jon Kabat-Zinn. e E, gente, esse livro é um guia incrível, sabe? Para quem quer usar a atenção plena no dia a dia, é verdade. tipo, encarar os desafios da vida com mais leveza, sabe? Com mais Nossa, equilíbrio, com mais presença. mais presença. Então preparem-se para desmistificar o mindfulness e entender como lidar com a catástrofe total da A vida. catástrofe total que a gente vive no dia a dia. É tipo o caos do dia a dia, né? Exatamente. Mas, antes de começar, eu queria saber, você já parou para pensar em quanto tempo a sua mente fica vagando por aí? Sabe, Ah, tipo, em pensamentos, preocupações. tá. Pois é, pesquisas de Harvard mostram que nossa mente vagueia quase metade do tempo. É mesmo, caramba. É, e essa divagação mental, principalmente quando é negativa, sabe? Tá ligada à infelicidade. É verdade. E é que a gente fica preso no passado, remoendo coisas que já aconteceram, ou então ansioso pelo futuro, com medo do que pode vir. Uhum. Mas o Kabat-Zinn, ele ensina a gente a observar esses pensamentos, a estar consciente dessa agitação mental, né? Sim. A gente Talvez. precisa se identificar com esses pensamentos. Exatamente. E ele apresenta uma ferramenta poderosa para isso, que é a respiração. Ah, a respiração é fundamental. É a nossa âncora no presente. É como se, em meio à tempestade de pensamentos, a gente encontrasse um porto seguro. Nossa, que bela imagem. E o mais legal é que a ciência está comprovando que as tradições antigas já sabiam, né? Que a respiração consciente tem um impacto profundo no nosso bem-estar. Total. Tem vários estudos mostrando os benefícios da respiração para o corpo e para a mente. É. E que tal a gente experimentar um exercício simples de respiração agora? Topa. Inspira profundamente pelo nariz, percebendo o ar entrando pelas narinas, expandindo o peito e a barriga. Sentindo o ar entrando. Isso. Agora, expire lentamente, sentindo o ar saindo e a barriga se contraindo. Soltando o ar. Repita isso algumas vezes, concentrando-se na sensação do ar entrando e saindo. Observando o ritmo da respiração. E perceba como essa simples prática já te traz uma sensação de calma e relaxamento. É incrível como algo tão simples pode ter um efeito tão poderoso. É verdade. É? E o Kabat-Zinn, no livro, ele destaca a importância da respiração diafragmática, né? Sim. Aquela em que a barriga se expande na inspiração. É como se a gente respirasse com a barriga, sabe? E isso promove um relaxamento profundo. É verdade. E ajuda a acalmar o sistema nervoso. Falando em corpo, me lembrei da meditação do escaneamento corporal, Ah, essa é ótima. uma prática fundamental no programa de Mindfulness do Kabat-Zinn. É, ele foi quem desenvolveu o programa de redução de estresse baseado em mindfulness. O famoso MPSR. É isso aí. E essa meditação é genial, né? É como se a gente fizesse uma viagem por cada parte do corpo, observando as sensações em cada região. Tipo um raio-x do corpo. Isso. E ao direcionar a atenção para o corpo dessa forma, a gente desenvolve uma consciência mais profunda. Mas profundo do quê? Não só das sensações físicas, mas também das emoções. É incrível como corpo e mente estão conectados, né? Totalmente. E essa conexão fica clara na história da Mary, que o Kabat-Zinn conta no livro, sabe? Ela se sentia bloqueada na região do pescoço e da cabeça durante o escaneamento corporal. Ah, eu lembro dessa história. Mas com a prática, ela aprendeu a direcionar a atenção, a respiração para essa região. E o bloqueio se dissolveu. E o bloqueio se dissolveu. É legal. É um exemplo inspirador de como a atenção plena ajuda a gente a lidar com as dificuldades, né? É. Em vez de lutar, a gente aprende a observar. Isso. Observar com curiosidade, sem julgamento e encontrar novas formas de lidar com a situação. É a chave para mudança. E o yoga? O que você acha? Ah, yoga é fantástico. O Kabat-Zinn também fala sobre a prática do yoga com atenção plena, né? Que pode aumentar a consciência corporal e até energizar. Sim. Ele descreve como os movimentos lentos e conscientes do yoga liberam a atenção e trazem a gente para o momento presente. É uma dança, né? É uma dança entre corpo, mente e respiração. E ele ensina a gente a prestar atenção em cada movimento. Para observar as transições entre as posturas, Descansar entre elas. sempre conectadas com a respiração. Exato. E por falar em movimento, a meditação caminhando também é explorada no livro. É verdade. Mas, atenção, o objetivo não é chegar a lugar nenhum, viu? É vivenciar cada passo, cada movimento do corpo. É prestar atenção no processo, não no destino. É isso aí. E o Kabat-Zinn nos convida a prestar atenção nas sensações de cada passo, no contato dos pés com o solo. No movimento do corpo. Ele até conta que praticava meditação caminhando com seus filhos bebês. Que legal. Imagina a cena.
É a prova de que a gente pode integrar a atenção plena em qualquer atividade do dia a dia, Em qualquer momento. até nos momentos mais E simples. disso, por mais que a gente tente evitar, a dor faz parte da vida, né? Faz parte. E no livro, o Kabat-Zinn mostra como lidar com a dor de uma maneira diferente. De uma maneira mais compassiva. É. Ele nos mostra que a gente não precisa sofrer tanto com a dor, sabe? Não se trata de tentar eliminá-la, mas de mudar a nossa perspectiva em relação a ela. Mudar a perspectiva em relação à dor. Como assim? Imagina, em vez de resistir à dor, a gente acolhe ela. A gente observa ela com uma atenção plena. A gente tenta aprender com ela. Acolher a dor, é isso. Ele lembra a gente que a dor não é uma experiência, tipo, estática, sabe? Ela se transforma o tempo todo. E quando a gente observa a dor com a atenção plena, a gente pode perceber que as sensações, elas são só sensações. E os nossos pensamentos e sentimentos em relação a elas são outra coisa. Entendi. É como se a gente separasse a dor física da dor emocional, né? E aí a gente consegue lidar com a dor física de forma mais, sei lá, mais tranquila. É isso aí. Ele tem uma frase no livro que é bem poderosa, sabe? Qual? A dor pode nos ensinar a cultivar a tranquilidade, a concentração e a equanimidade diante do desconforto. Nossa, que forte. É um ensinamento, assim, muito valioso pra gente. A gente vive num mundo que incentiva a gente a evitar a dor a todo custo, né? É verdade, a gente foge da dor. Mas ela faz parte da vida, né? Raiz. E por falar em mundo moderno, uma coisa que parece inevitável, estresse, né? A tecnologia, a conectividade constante, tudo isso contribui para uma sensação de estar sempre ligado, sempre pressionado. Total. O Kabat-Zinn, ele explica a resposta de luta ou fuga, que é um mecanismo primitivo do nosso corpo, e como a atenção plena nos ajuda a reconhecer e interromper as reações automáticas ao estresse, sabe? Legal. Ele compara a mente agitada à superfície turbulenta do oceano. Mas ele lembra que, nas profundezas, o oceano está sempre calmo. Nossa, que imagem linda. Né? E essa calma interior a gente consegue acessar através da atenção plena. Faz sentido. É. É como se a gente pudesse aprender a surfar nas ondas do estresse em vez de ser engolido por elas. Boa. E por falar em surfar as ondas, o Kabat-Zinn dedica um capítulo inteiro à alimentação consciente, né? Ele nos faz refletir sobre como a nossa relação com a comida mudou drasticamente. É verdade. A gente meio que perdeu a conexão com o ato de comer, com os sabores, com o nosso corpo. A gente come sem prestar atenção. E a atenção plena pode ajudar a gente a resgatar essa conexão. A fazer escolhas mais saudáveis, a ter uma relação mais, sei lá, mais harmoniosa com a comida. É verdade. Acho que a gente vive num mundo de excesso, né? Comemos em excesso, trabalhamos em excesso, nos conectamos em excesso. A gente se perde no excesso. E a atenção plena seria um antídoto para esse excesso todo. Com certeza. E ele cita o Dr. Dean Ornish, um cardiologista famoso, sabe? Sei. Que demonstrou nas pesquisas dele como mudanças no estilo de vida, incluindo a alimentação consciente, podem reverter doenças cardíacas. Nossa. Reverter doenças cardíacas. Ué. Impressionante o poder da atenção plena, né? Mas pensando na correria do dia a dia, será que é possível aplicar a atenção plena no trabalho, sabe? Essa é a questão. É possível, sim. O Kabat-Zinn dá várias dicas para isso no livro. Quais, por exemplo? Ele sugere pequenas pausas pra gente se reconectar com a respiração, sabe? Aham. Mesmo que seja por 1 minuto a cada hora. Faz sentido. É como se a gente apertasse o botão de reset mental, sabe? Gostei dessa. Reset mental. A gente sai do piloto automático e renova as energias pra continuar Para continuar com mais foco. com mais clareza. Muitas vezes a gente está tão imerso nas tarefas que esquece de respirar, né? De se conectar com o momento presente. Total. E além das pausas pra respirar, ele também incentiva a gente a usar momentos do dia a dia, tipo o toque do telefone, o tempo de espera antes de uma reunião, como gatilhos pra praticar a atenção plena. Entendi. Em vez de ficar ansioso esperando, a gente usa esse tempo para observar a respiração, relaxar o corpo e acalmar a mente. É isso aí. São pequenos momentos que podem fazer uma grande diferença no nosso dia a dia. É verdade. E falando em trabalho, a comunicação também é um ponto crucial, né? Muitas vezes, a falta de clareza na comunicação gera conflitos, mal-entendidos. E mais estresse. É. O Kabat-Zinn, ele nos convida a prestar atenção na forma como a gente se comunica, tanto na fala quanto na escuta, sabe? Ele lembra da importância da gente se expressar, tipo, com clareza, com assertividade. Dizer o que a gente pensa, o que a gente sente. Mas também de ouvir com atenção o que o outro tem a dizer. Sem julgamento. Sem julgamento, tentando entender a perspectiva do outro. Ouvir com atenção, sem julgamento. Parece simples, mas na prática
E exige um esforço, né? Exige. Principalmente quando a comunicação é difícil, sabe? Daquela pessoa que parece que tem o dom de tirar a gente do sério. Todo mundo tem uma pessoa assim na vida. Né? Ele dá um exercício interessante no livro, que é a gente registrar em um diário, sabe? As situações desafiadoras de comunicação. Um diário da comunicação. A gente anota o que aconteceu, o que cada um queria da comunicação, o que de fato ocorreu. Sei lá, tipo, anotar os pontos de conflito, né? E aí a gente consegue identificar padrões no nosso comportamento. Entender como as nossas reações emocionais influenciam a comunicação. É como se a gente estivesse estudando a anatomia da comunicação. Que é legal. A gente identifica os pontos de tensão e aprende a lidar com eles de uma forma mais consciente. E isso tudo faz parte da inteligência emocional, né? Exatamente. É um exercício poderoso para desenvolver a inteligência emocional. E o Kabat-Zinn também fala sobre inteligência emocional no livro. Fala assim. Ele mostra como a atenção plena pode ajudar a gente a desenvolver essa inteligência emocional. A lidar com as emoções de forma mais equilibrada. Ele ensina a gente a reconhecer os nossos padrões emocionais, sabe? Criar espaço entre o estímulo e a reação. Para não reagir no impulso, né? Isso. É. Responder aos desafios de uma forma mais consciente. Com mais compaixão. Com mais compaixão. É como se a gente aprendesse a ser o mestre das nossas emoções em vez de ser escravo delas, né? É verdade. E isso impacta tudo, né? A nossa qualidade de vida, os relacionamentos, o trabalho. Tudo. E ele conta a história da Claire no livro, você lembra? Tá claro. Que superou a ansiedade e os ataques de pânico através da prática da atenção plena. Ah, lembrei. Que legal. É um exemplo, assim, bem inspirador de como a atenção plena pode transformar a nossa relação às emoções, sabe? E ajudar a gente a viver com mais paz interior. É verdade. A gente busca tanto essa paz interior, né? E ela tá mais perto do que a gente imagina, né? Talvez a gente só precise olhar para dentro. É isso aí. E você, o que mais te chama a atenção no livro? O que te consome bastante no dia a dia? Ah, a questão do tempo. Hum. Parece que nunca tenho tempo suficiente para fazer tudo o que preciso. E essa corrida contra o relógio me deixa ansioso. Você sente isso também? Sinto. Mas o Kabat-Zinn, ele propõe uma mudança de perspectiva em relação ao tempo, né? Qual? Em vez de sermos escravos do relógio, ele convida a gente a viver mais no presente, sabe? A saborear cada momento, a estar presente em cada atividade. Seja trabalhando. Seja brincando com os filhos. Ou tomando um café. Simplesmente apreciando um café. Gostei dessa ideia de saborear cada momento. Acho que muitas vezes a gente está tão focado no futuro que esquece de ver o presente. É no presente que a vida acontece, né? E quando a gente se envolve de corpo e alma no que a gente está fazendo, o tempo deixa de ser uma tirania, sabe? E se torna uma experiência mais plena. Mais significativa. Faz sentido. E a tecnologia que tanto nos conecta também pode nos desconectar do presente, né? A gente fica tão imerso no mundo virtual que esquece de apreciar o mundo real. Total. O Kabat-Zinn nos convida a repensar a nossa relação com a tecnologia. A gente precisa ter mais controle sobre ela. Em vez de sermos controlados pela conectividade constante, a gente pode usar a tecnologia a nosso favor, sabe? Estabelecer limites, desconectar quando for necessário, preservar tempo para o que realmente importa. É um desafio. Mas com atenção plena, a gente consegue. A gente aprende a usar a tecnologia de forma mais consciente. Mais equilibrada. E para a gente finalizar nossa conversa sobre viver a catástrofe total, vamos falar sobre a importância do autocuidado. O autocuidado é fundamental. O Kabat-Zinn lembra a gente que cuidar da gente mesmo não é um luxo, né? É uma necessidade. Ele incentiva a gente a prestar atenção às nossas necessidades básicas, tipo sono, alimentação, exercícios físicos, momentos de relaxamento. Deixa de se cuidar. E cultivar hábitos saudáveis, né? Que nutram o corpo, a mente e o espírito. Cuidar de si mesmo como um ato de amor, né? Acho que muitas vezes a gente se coloca em último lugar. É verdade. A gente prioriza o trabalho, os outros, as responsabilidades. E se esquece da gente mesmo. E o Kabat-Zinn também convida a gente a cultivar a gentileza e a compaixão por nós mesmos. A gente precisa ser mais gentil com a gente mesmo. Reconhecer os nossos limites, perdoar os nossos erros, celebrar as nossas conquistas. E lembrar que somos seres humanos, né? Imperfeitos por natureza. É verdade. Ninguém é perfeito. A jornada do autoconhecimento é um processo, né? Com altos e baixos. Com altos e baixos, o importante é ter paciência, persistência e compaixão. Compaixão por nós mesmos. Compaixão por nós mesmos. Que bonito. A gente precisa se tratar com mais gentileza,
com mais amor. E a atenção plena pode nos ajudar a desenvolver essa autocompaixão, né? Com certeza. O Kabat-Zinn deixa uma mensagem no livro que é muito poderosa, sabe? Qual? Enquanto estivermos respirando, nunca é tarde demais para nos entregarmos a esse processo, pelo menos por um tempo, para ver o que acontece. É um convite a experimentar, né? A gente se entregar ao processo. E descobrir o poder da atenção plena na nossa vida. É um convite irrecusável. E que tal a gente experimentar esse poder agora? Com uma meditação guiada. Bora, vamos lá. Encontre uma posição confortável, pode ser sentado, deitado, como você preferiu. Isso, o importante é estar bem acomodado, relaxado. Agora, feche os olhos suavemente. E deixe que seu corpo se entregue a essa postura. Traga a sua atenção para a respiração. Inspire profundamente pelo nariz. Sentindo o ar entrando, preenchendo os pulmões. E expire lentamente pela boca. Soltando o ar, liberando qualquer tensão. A cada inspiração, sinta a energia vital entrando em seu corpo. A cada expiração, deixe ir qualquer preocupação, qualquer pensamento que te perturba. Perceba o ritmo da sua respiração, o ar entrando e saindo. O peito se expandindo e se contraindo. A barriga subindo e descendo suavemente. Observe as sensações do seu corpo, o contato da sua pele com a roupa, com a superfície que te acolhe. Sinta a temperatura do ambiente, o peso do seu corpo. Se a sua mente devagar, gentilmente traga a atenção de volta para a respiração. A respiração é a sua âncora no presente. Agora vamos trazer à mente algumas das histórias inspiradoras que a gente compartilhou hoje. Lembra do Greg, o bombeiro? Aquele que superou a claustrofobia e os ataques de pânico. Ele aprendeu a observar os pensamentos e as sensações com atenção plena, sabe? Ele reconheceu os sinais de ansiedade e conseguiu acalmar a mente e o corpo. E a Mary, que se sentia bloqueada durante o escaneamento corporal. Ela persistiu na prática, né? E descobriu que era possível sentir a inteireza do corpo. Mesmo com as dores e limitações físicas. Ela nos ensina que a atenção plena nos ajuda a acolher nosso corpo. Com gentileza e compaixão. E a reconhecer nossa força interior, a nossa capacidade de cura. E o John Bigelow, o atleta que sonhava em participar das Olimpíadas. Ele superou as dores crônicas nas costas através da atenção plena. Ele aprendeu a se relacionar com o corpo com mais respeito, com mais compaixão. O John nos mostra que a atenção plena pode nos impulsionar, né? A alcançar os nossos sonhos. A superar os obstáculos que a gente encontra pelo caminho. Inspire-se nessas histórias de superação. Sinta a força da atenção plena na sua vida. Continue respirando com atenção plena por mais alguns instantes. Permita que a paz e a serenidade que você cultivou neste momento se expandam para todos os aspectos da sua vida. Agora, lentamente, comece a trazer a sua atenção de volta para o ambiente ao seu redor. Mexe os dedos das mãos e dos pés. Alongue o corpo. E quando se sentir pronto, abra os olhos. Que tal levar essa sensação de paz e presença para o seu dia? Lembre-se, a atenção plena é um presente que você pode se dar a qualquer momento. Agradecemos por ter mergulhado a gente no viver a catástrofe total. Esperamos que esse mergulho tenha te inspirado a cultivar a atenção plena na sua vida. E a transformar sua relação com os desafios do dia a dia. Continue explorando os ensinamentos do Jon Kabat-Zinn e descubra como viver com mais presença, calma e sabedoria. E não deixe de conferir os outros episódios do Sati Autoconhecer. A gente tem muito mais conteúdo inspirador te esperando. Até a próxima.